Bom, boa tarde, bom dia, boa noite a todos quando vocês ouvirem isso, tá? Tive levando um banho aqui da técnica, né? Não consegui gravar, não consegui, meu computador pifou, já tive que trocar HD, tudo isso em um dia, desde que eu mandei mensagem para vocês ontem, né? Ah, eu ia projetar o programa, mas enfim, o programa que eu instalei para gravar também a tela, que não gravo som, quando eu gravo no outro computador que eu tentei que está funcionando, fica com som horroroso. Então eu vou gravar no vídeo mesmo, vocês peguem lá no Moodle, tem o programa e acompanhem, projetem na tela, só ouçam minha voz, tá? E vão seguindo o programinha que eu só vou fazer um videozinho rápido para apresentar o programa que a gente vai estudar, porque como teve o teatro semana passada, a gente acabou não conversando, né? E a semana, enfim, já estamos em greve, né? Então, para vocês irem se atualizando da disciplina enquanto a gente não se reencontra em sala de aula, eu vou passar o programinha para vocês, tá? Vocês receberam lá o programa e ele está com aquele formatozinho, né, que a gente tem padrão, né, na universidade. E o conteúdo está resumido na introdução ao problema do conhecimento do ponto de vista histórico e sistemático, estudo de textos filosóficos sobre o problema do conhecimento, da antiguidade aos nossos dias, né? Ou seja, tudo, né? Tudo que tem a ver com conhecimento. Mais tarde, ou eu gravo uma aula aqui no Google mesmo, ou se eu conseguir depois projetar, eu vou gravar também uma aula em que eu vou introduzir um pouco melhor essas ideias e ver como para vocês verem que, enfim, tem bastante coisa aí, né? Primeiro, já para vocês irem pensando, porque é um mote central do nosso curso, né? A ideia de um problema do conhecimento, né? Não simplesmente de uma teoria do conhecimento, não simplesmente de o conhecimento, né? Não simplesmente uma reflexão sobre o conhecimento, mas aquilo que é um problema do conhecimento, né? Que aliás é o título de um livro em vários volumes que todos vocês deveriam ler, do Cassirer, né? Que é claro também me inspira um pouco nessas aulas, tá? Mas a ideia de problema do conhecimento, a ideia de falar de um problema do conhecimento, é justamente identificar historicamente o momento em que a teoria do conhecimento, a epistemologia, enfim, a reflexão sobre o conhecimento, como vocês quiserem chamar, se torna central na filosofia, que é lá no começo da modernidade, né, com Hobbes, com Descartes, que é o grande nome, né, mas também antes dele com os humanistas, né, com o Bacon, com o Locke, com o Hobbes, que é anterior, né, um pouquinho ao Descartes, contemporâneos, mas publica algumas coisas antes do Descartes, né? É nesse momento que surge um problema do conhecimento. Esse problema do conhecimento a gente vai definir ele como sendo a questão sobre a natureza, o alcance e os limites do conhecimento. Esses três elementos, né? O que é o conhecimento, até onde ele pode ir e quais são, digamos assim, se existe, se é que existem, os domínios onde ele não pode penetrar, né? Onde ele não alcança, né? Então, essa formulação, esse pensar sobre o conhecimento a partir desses três elementos, a natureza, seu alcance, seu limite, é típico da modernidade e é típico, então, do que constitui o problema do conhecimento para a modernidade. Tá? Outra coisa, né? Eu disse que eu vou tratar isso de um ponto de vista ao mesmo tempo histórico e sistemático, né? Se vocês já ouviram suficientemente minhas aulas, vocês sabem que eu não considero que essas duas coisas possam ser de fato separadas em filosofia, né? Mas significa dizer que a gente vai pensar as questões contemporâneas do conhecimento, que está sendo discutido agora, né? A partir da discussão histórica, a partir da recuperação da discussão histórica. E a gente vai fazer então esse duplo movimento, esse movimento dialético, né? Para usar uma palavra bonita, no qual o passado responde ao presente, o presente responde ao passado, né? No qual os textos filosóficos do passado se tornam um elemento para a gente pensar as questões do presente e no qual o presente só tem sentido, as questões do presente só têm sentido em relação ao passado, né? E vocês vão ver que eu vou distinguir entre aquilo que é o problema do conhecimento e a mera reflexão ou a mera discussão sobre o conhecimento, a tematização do conhecimento nos textos filosóficos, tá? A gente vai voltar um pouco na antiguidade, em Platão, em Aristóteles, tá? Tem inclusive, eu acho que aulas que eu dei sobre esses autores gravadas, depois vocês podem lá olhar, né, nas minhas playlists lá, procurem. Mas a gente vai focar na modernidade, tá? E eu vou tentar mostrar justamente como uh, a
uma especificidade, algo de particular no modo como os modernos tratam o conhecimento, que merece ser individuada, né? E isso se diferencia do tipo de pergunta, do tipo de também de resposta, né, que os antigos e os medievais dão ao problema do conhecimento, né? Claro que todas essas separações são sempre mais didáticas do que de fato qualquer outra coisa, mas elas permitem entender bastante coisa, tá? E eu, inclusive, vou separar entre aquilo que é a análise do conhecimento, que é você tentar definir o que é o conhecimento, você dizer quais são os elementos, as condições necessárias, suficientes com as quais você tem conhecimento, e um outro tipo de reflexão sobre o conhecimento, né, que tem a ver justamente com essa discussão da natureza, alcance e os limites do conhecimento, que é mais típica da modernidade e que, apesar do que se diz, né, não desaparece, aliás, parece ganhar mais força nas últimas décadas. Tá? A gente teve um período da epistemologia da teoria do conhecimento na filosofia analítica em que ela foi muito centrada na análise e definição do conhecimento e nas respostas às críticas à definição clássica, ao tripartite de conhecimento por um lado e aos desafios céticos por outros, né, mas parece, pelo que eu vejo, né, que essa quadra da filosofia, né, os anos 70 até os anos 2000 se fecharam e dos anos 2000 para cá a epistemologia, a teoria do conhecimento, ela vai em direções muito diversas, tá? E outra coisa, né, que vocês vão perceber, que faz parte do modo como eu trabalho a disciplina, e na verdade como eu trabalho a filosofia, né, em sala de aula, né, que é o fato de que a gente, apesar da gente ter essas disciplinas definidas no currículo, né, metafísica, teoria do conhecimento, estética, filosofia da mente, lógica, né, filosofia da linguagem, as discussões que a gente faz nessas disciplinas, elas não são estanques, né, e elas se interpenetram, né? É impossível discutir teoria do conhecimento sem discutir metafísica, né? Porque se a gente discute o que a gente conhece, a gente tem que discutir o que, né? E o que há para se conhecer, né? A ser conhecido. Então, metafísica e epistemologia, vocês viram isso no Platão ano passado, quando a gente estudou a República, por exemplo, né? Estão muitas vezes intimamente ligadas, né? Nos modernos isso não é diferente. Então vocês vão ver que a nossa discussão vai entrar muitas vezes para questões de metafísica, para questões de física, para questões de linguagem, para questões de consciência, ideias, mente e assim por diante, né? Porque essas áreas se interpenetram, né? Depois, na nossa primeira aulinha expositiva, eu vou falar um pouco sobre o campo semântico dos verbos e das palavras que se referem ao conhecimento, e vocês vão ver que é meio inevitável que haja essa inter-relação, essa interpenetração entre os campos. Tá? Quais são os objetivos da disciplina? Apresentar a disciplina e seus principais conceitos, né? Falar para vocês o que é a teoria do conhecimento, quais são os conceitos que a gente usa, né? Justificação, verdade, representação, correspondência, objeto, sujeito, subjetividade, objetividade, enfim, familiarizar vocês com todo esse vocabulário, inclusive vocabulário um pouco mais específico, né? Internalismo, externalismo, inativismo, cognitivismo, todos esses ismos, né? Da teoria do conhecimento, tá? Apresentar debates sobre o conhecimento. Vocês sabem, né? A gente viu isso lá, por exemplo, quando contrastou os Parmênides, Heráclito, Platão, Aristóteles, né? Que a filosofia se faz na forma de debate, ou sendo mais generoso, na forma de um diálogo, né? No qual os filósofos sempre respondem uns aos outros. Às vezes respondem a si mesmos, né? Mas esse responder a si mesmo é responder a si mesmo dentro da tradição, no âmbito da tradição e, portanto, no âmbito dos outros filósofos, dos textos filosóficos, né? Então, esse é outro elemento importante, né? Se alguém fala o conhecimento é crença verdadeira justificada, vai vir outro e vai falar, não, você não tem como justificar, portanto, conhecimento não é crença verdadeira justificada. Portanto, a gente tem que definir o conhecimento de um outro jeito, né? Quando vem um que fala o conhecimento sensível, empírico, não tem valor, ele é mera opinião, né? Mera opinião, mera doxa, né? Vem outro e fala, não, o conhecimento sensível é o fundamento do conhecimento, né? E mesmo que às vezes separados por centenas de anos, né, séculos inteiros, existe um debate, existe um diálogo na filosofia e com o conhecimento não é diferente, né?
terceiro elemento dos objetivos, né, a leitura interpretativa dos textos filosóficos relevantes. Vocês sabem que eu leio os textos em sala de aula, a gente vai ler textos. Que texto a gente vai ler? A minha programação inicial é Descartes. Eu não dei Descartes ano passado, mas eu acho que não sei se vocês tiveram Descartes, mas vão ter Descartes comigo, né? A gente vai ler as meditações metafísicas e talvez as regras para a direção do espírito, tá? Se a gente tiver umas aulinhas, ficar algum tempo em greve, eu aproveito que está em greve e gravo umas aulinhas sobre a regra para regras para a direção do espírito, que é um texto um pouco mais truncado, né, que as meditações. As meditações são muito agradáveis de serem lidas, né, uma delícia ler e dar aula, aliás, sobre as meditações é sempre uma delícia, né, não gravando, que é sempre um horror, né, eu tinha esquecido como era ruim falar para uma tela, agora eu lembrei, né, fora os problemas técnicos, né, que eu parece um ludita, né, quando se trata disso. Bom, onde é que eu estava? No Descartes. A gente vai ler as meditações metafísicas. Espero que a gente possa retornar em sala de aula e ler as meditações metafísicas juntos em sala de aula. E também quero dar umas pinceladas nas regras para a direção do espírito, porque é importante. Tem vários textos aos quais eu vou me referir que a gente não vai ler, tá? O ensaio do Locke, sobre o cidadão, aliás, sobre o corpo do Hobbes, enfim, e outros, tá? Mas em sala de aula a gente vai ler as meditações metafísicas do Descartes, depois vamos ler alguns trechos do Hume ou do Locke, tá? Eu não me decidi ainda, provavelmente vamos ler o Hume, que é mais importante, pelo menos pra gente, né? E se der tempo também o Locke um pouco, e em seguida a gente vai passar para o texto do Quine. Na verdade, eu acho que depois de ler as meditações metafísicas, antes de entrar no Hume, ou junto com o Hume, eu quero ler o texto do Quine que se chama Epistemologia Naturalizada, né? E aí eu vou contrastar, eu vou usar um termo que eu vou roubar do Robert Pasnal, um filósofo contemporâneo, e que ele, quando ele fala de epistemologia idealizada, né? Eu vou explicar para vocês o que é isso, e vou contrastar isso com essa epistemologia naturalizada e com, na verdade, os vários modos de naturalização da epistemologia que a gente tem observado nas últimas décadas, tá? Só para vocês irem entendendo, né? Naturalizar é sempre você, digamos assim, transformar algo em natural, ou seja, algo que pode ser observado no mundo dos fenômenos. A natureza aí tem esse sentido de fenômeno, daquilo que aparece, né? Então, quando você naturaliza o conhecimento, você diz que o conhecimento é um fenômeno físico, né? Concreto, que deve ser estudado do mesmo modo que os outros fenômenos físicos, do mesmo modo que os outros fenômenos da nossa realidade concreta, né? Ele não tem, o conhecimento não tem nada em especial em relação, por exemplo, à digestão ou à visão ou a, enfim, qualquer outro campo que a gente investigue, né? E entre esses dois polos, né, entre esses dois extremos, né, de epistemologia ideal e de epistemologia natural, a gente tem 50 tons de cinza, 50 caminhos epistemológicos diferentes que a gente pode seguir, tá? E a gente vai então também entrar um pouco nesses desvios, né, desses dois grandes modelos. Mas eu vou trabalhar com esses dois grandes modelos, né? Então, repetindo, o nosso caminho vai ser meditações metafísicas, epistemologia naturalizada do Quine e depois o Hume. Aí, isso aí talvez já gaste o nosso primeiro semestre, né? Em seguida eu vou, no segundo semestre, fazer uma coisa um pouco diferente, né? Mas aí a gente vê exatamente para onde a gente vai, dependendo do andar do curso. Eu quero trabalhar o Sellars, né? O texto chamado Empirismo e Filosofia da Mente, e quero trabalhar também o Kant, tá? O Kant é o grande, digamos assim, a grande referência, né? Aquele momento pivotal, né? Na teoria do conhecimento, né? Onde tudo antes dele e depois dele é diferente, né? Então eu quero estudar o Kant e quero também estudar o Sellars, né? Porque o Sellars é um filósofo contemporâneo que de alguma forma critica o Kant, mas também assume, né, vários pressupostos ou vários modos de pensar que são tipicamente kantianos, né? Então isso nos dá uma ideia de um pouco o que é possível fazer com Kant 200 anos depois da morte de Kant, né? Então minha ideia é um pouco essa, né? Então repetindo, meditações metafísicas, Quine, Hume, o Kant e Sellars, tá? E aí no meio, depois disso, antes disso, talvez eu coloque mais algumas coisas se eu achar importante e relevante, tá? Mas esses são os textos principais.
Alguns já deixei lá para vocês no Moodle e outros vou deixar mais tarde também, tá? E o que tem em seguida em relação ao conteúdo da disciplina, né? Objetivos da disciplina são esses, né? A gente vai estudar o plano de conhecimento da história da filosofia e eu vou querer que vocês, né, ao fazer isso, familiarizem com uma série de, digamos assim, termos, mas termos que são também opções, né, teóricas dentro da epistemologia, né? Por exemplo, a oposição entre fundacionalismo e coerentismo e outros modos de você garantir o conhecimento, né? Falibilismo, garantismo, enfim, tem vários, mais uma vez, vários outros ismos que a gente vai percorrer, tá? Se vocês olharem o programa, eu não vou ler ponto por ponto, tá? Mas se vocês prestarem atenção no que eu disse, vocês vão ver que a ordem que está no programa não é a ordem em que a gente vai tratar esses temas, né? Os pontos do programa correspondem a pontos que a gente vai abordar além dos autores e não a um progresso cronológico temporal da disciplina, tá? E nem lógico, tá? Porque tem coisas que são independentes umas das outras, tem coisas que tem que vir antes e depois as outras, que lá nesse meu esqueminha, tá? Confiabilismo, justificação, teorias sociais de conhecimento, preconceito epistêmico, epistemologias feministas, futuros da epistemologia, conhecimento primeiro, e assim por diante, internalismo, externalismo, essas coisas todas, tá? A gente vai discuti-las à medida em que a gente for justamente avançando nos textos, tá certo? Qual vai ser a metodologia? Como sempre, aulas expositivas e depois a leitura dos textos, né? Eu leio os textos em sala de aula e explico os textos e gostaria que vocês participassem da leitura como sempre, né? E vamos fazer eu vou provavelmente pedir um trabalho para vocês para o final do semestre, né? Agora mudou a avaliação, tem que ser avaliação contínua e não sei o que. Vou pedir provavelmente um trabalho no final do semestre a ser entregue umas 2 semanas antes para dar tempo de quem não for bem refazer, porque agora tem que também fazer a recuperação dentro do semestre, né? Então, acho que é isso, tá? Eu vou ficar por aqui com esse primeiro videozinho, tá? Assim que eu conseguir, eu gravo mais uma aula, tá? Um pouco mais comprida, dizendo com mais calma, apresentando com mais calma essas ideias para vocês, tá ok? E o que a gente vai trabalhar no curso, tá? Se tiverem morrendo de vontade, já podem ir lendo lá os livrinhos que eu passei, o do Alexandre Mayer Luz, as meditações de Descartes e assim por diante, tá? É um bom ponto de partida. Se eu não me engano, também tem o verbete da enciclopédia Stanford, que está traduzido em português. Se vocês procurarem lá, Epistemologia, Stanford Enciclopédia, tradução em português, talvez vocês achem. Depois eu vou procurar direitinho e coloco, eu tenho em algum lugar na minha nuvem, no meu drive, e coloco lá para vocês também, que é um bom ponto de partida, um pouco mais técnico, mas vocês têm que começar a ler textos mais técnicos, né? Já estamos no segundo ano, perderam a virgindade filosófica, então agora já podem começar a pegar um pouco mais pesado, né? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui, para também não ficar super comprido, e é isso. Até logo. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de quando vocês virem isso. Apagar, vamos ver se deu tudo certo e que eu não tenho que refazer isso mais uma vez, porque das vezes que eu gravei ficou sem som. Vamos ver se tem som.